O copo de champanhe escorregou de seus dedos. Graça o segurou a tempo, mas ninguém notou. Ninguém jamais notava a esposa grávida parada no canto, até o momento em que seu marido a humilhou na frente de 200 pessoas. Minha esposa, Ricardo riu, sua voz ecoando pelo salão. A Graça mal entende o que eu faço. Negócios são muito complicados para ela. O salão riu com ele. Confortável, esperado, cruel. Mas o que Ricardo não sabia, o que ninguém naquele salão sabia, era que Graça guardava um segredo. Um segredo de 42 milhões de reais. Ela era a misteriosa investidora que ele procurava desesperadamente. A mesma que acabara de retirar 6 milhões de reais de sua empresa. A mesma que poderia destruir tudo o que ele havia construído. E em exatos 23 minutos, ela iria contar a ele. Esta é a história de uma mulher que se tornou invisível para salvar seu casamento, e o momento explosivo em que ela decidiu ser vista. O que acontece a seguir mudará tudo. Para ela, para ele, para o filho que estava por nascer. Fique comigo, porque esta história prova que, às vezes, a mulher mais perigosa na sala é aquela que todos subestimaram. Vamos começar. O copo de champanhe escorregou. Graça o pegou. Ninguém notou. Ela estava parada no canto do salão do Hotel Palácio Tangará, grávida de 7 meses, observando seu marido Ricardo dominar o ambiente. O gala anual de inovadores de tecnologia. 200 pessoas em trajes de grife e sorrisos ensaiados. Graça conhecia 43 delas profissionalmente. Nenhuma delas a conhecia de verdade. A seda de seu vestido agarrava-se à sua barriga inchada. Roupas formais de gestante. Ela havia passado 3 horas procurando algo que a fizesse parecer elegante em vez de enorme. Ricardo deu uma olhada nela no carro, assentiu uma vez. Aprovação concedida. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre o piso de mármore. Um quarteto de cordas tocava algo clássico. Mozart, talvez. Graça costumava saber dessas coisas. Costumava ter opiniões sobre música, arte e literatura. Agora, tinha opiniões sobre se seus tornozelos sobreviveriam a mais uma hora de salto. O bebê chutou, forte, bem nas costelas. Graça sorriu, apertando a mão no local. Um momento privado em um espaço público. A risada de Ricardo ecoou pelo salão. Profunda, confiante. O som de um homem que era dono de cada ambiente em que entrava. Graça já havia se apaixonado por aquela risada. Agora, ela apenas a lembrava de quão distante ele estava sempre. Ele estava cercado por executivos. Otávio Barbosa à sua direita. 3 investidores de risco cujos nomes Graça não conseguia se lembrar à sua esquerda. Ricardo reinava como um rei, gesticulando amplamente, fazendo observações, vencendo discussões que ninguém estava tendo. Minha esposa, a voz de Ricardo se elevou acima do quarteto. Graça cuida da casa lindamente, mas negócios? Ele balançou a cabeça sorrindo. Ela mal entende o que eu faço. O círculo de homens riu, polido, confortável, esperado. O sorriso de Graça não vacilou. Anos de prática. Sua mãe a havia ensinado isso. As mulheres morais sabiam sorrir em meio a qualquer coisa. Decepção, humilhação, desilusão. Apenas continue sorrindo. Mas seus dedos apertaram o copo de champanhe. Água com gás, não champanhe. Ela não bebia álcool há 7 meses. Ricardo continuava esquecendo. Continuava oferecendo-lhe vinho no jantar. Continuava tendo que ser lembrado de que ela estava gerando um ser humano. Bia apareceu ao seu lado, de repente protetora.
Ele acabou de dizer o que eu acho que ele disse? A voz de Bia era baixa, perigosa. Está tudo bem, Graça respondeu, sua voz ainda ensaiada. Não está tudo bem. Ele acabou de dizer a 200 pessoas que você é estúpida. Ele disse que eu não entendo os negócios dele. Isso é diferente. É? Graça não disse nada. O silêncio era a sua própria resposta. Bia havia sido sua colega de quarto na universidade. No primeiro ano da FGV-SP, elas permaneceram próximas em tudo. Durante o MBA de Graça na INSPER, durante o curso de enfermagem de Bia, durante o noivado de Graça com Ricardo, durante a lenta erosão de tudo o que Graça costumava ser. Bia era a única pessoa que ainda a chamava de Graça Moraes, em vez de Graça Varela. A única pessoa que se lembrava de quem ela havia sido antes. Vou tirar você daqui, Bia disse. Não posso ir embora. Ricardo precisa de mim aqui. Para quê? Decoração? A palavra atingiu como um tapa. Precisa, dolorosa. Graça tomou um gole de água com gás. As bolhas queimaram sua garganta. O bebê chutou novamente. Persistente, como se soubesse que algo estava errado. Ou ela. Graça ainda não sabia. O envelope do Dr. Ramos estava fechado na gaveta de sua mesa de cabeceira. Ricardo queria ser surpreendido. Graça queria saber. Mas os desejos de Ricardo sempre venciam. Otávio Barbosa se aproximou de Ricardo. Sussurro urgente. A expressão de Ricardo mudou. O sorriso confiante rachou. Preocupação substituiu o carisma. Então a raiva escureceu suas feições. Otávio mostrou-lhe algo no celular. Ricardo empalideceu. Graça observou do outro lado do salão. Ela sabia o que estava naquela tela. O e-mail. A notificação de retirada. 6 milhões de reais. Sumiram. Ela tomou outro gole de água. Perfeitamente calma. Os olhos de Ricardo vasculharam a multidão. Não por ela. Nunca por ela. Por soluções. Por Otávio. Por qualquer pessoa que pudesse consertar este problema que sua esposa era muito estúpida para entender. Graça contou de 10 para trás. Um truque da terapia. A terapeuta que Ricardo não sabia que ela visitava. 10, 9, 3, 8. Respire. 7, 6. Concentre-se. 4. Sorria. 3, 2. Mantenha a calma. 1. O bebê deu um salto mortal. Graça apertou ambas as mãos na barriga. A seda esticou-se apertada sobre seus dedos. Nós estamos bem, ela sussurrou, muito baixo para alguém ouvir. Vamos ficar bem. Mas observando o pânico de Ricardo do outro lado do salão, vendo-o procurar ajuda em todos, exceto em sua esposa grávida, parada a 6 metros de distância, Graça sentiu algo estalar dentro de seu peito. Não seu coração. Algo mais duro. Algo que ela vinha construindo há 3 anos. A fachada. Seu celular vibrou em sua bolsa. Ela o puxou com cuidado. Discretamente. Uma mensagem de Daniel. Confirmar? Graça olhou para Ricardo, ainda em pânico, ainda procurando, ainda ignorando. Ela respondeu com o polegar. Confirmado. A mensagem foi enviada. Não havia mais volta. O bebê se aninhou, como se entendesse. Ou ela, o filho deles, crescendo dentro dela, ouvindo tudo, aprendendo como era o amor na família Varela. Graça decidiu naquele exato momento, no canto do salão do Hotel Palácio Tangará, com 200 pessoas rindo, bebendo e fazendo networking ao seu redor. O filho deles aprenderia algo diferente. O microfone guinchou. Feedback. Alguém riu nervosamente. O momento passou. Ricardo encontrou o olhar dela do outro lado do salão.
Finalmente, pela primeira vez naquela noite, sua expressão era de puro pânico. Ele sussurrou algo com os lábios. Graça não conseguiu ler, nem tentou. Ela ergueu o copo. A água com gás refletindo a luz. Um brinde. A quê? Ela não tinha certeza. A finais, talvez. Ou a inícios. Ricardo desviou o olhar, já a esquecendo novamente. Já resolvendo problemas com pessoas que importavam. Pessoas que entendiam de negócios. Pessoas que não eram sua esposa grávida. Graça terminou sua água. Colocou o copo em uma bandeja que passava. Pousou ambas as mãos na barriga. O bebê chutou. 1, 2, 3 vezes. Código Morse, talvez. Ou um aviso. Bia tocou seu braço. Você está bem? Graça olhou para sua melhor amiga. Realmente olhou. Quando foi a última vez que alguém perguntou se ela estava bem e realmente esperou por uma resposta? Não, Graça disse honestamente. Eu não estou bem. Não estou bem há muito tempo. Então vamos consertar isso. Graça sorriu. Um sorriso de verdade desta vez. Não o ensaiado. Não o sorriso de emergência das mulheres morais. Uma expressão real de algo parecido com esperança. É, ela disse. Vamos consertar. O detalhe de ser invisível é que você vê tudo. Graça estava observando há 3 anos. Observando Ricardo. Observando os negócios dele. Observando a lenta decadência do casamento deles. Naquela noite, ela parou de fingir que não via. Naquela noite, tudo mudou. O quarteto começou uma nova música, Vivaldi. Graça reconheceu. Primavera, a estação dos novos começos. Que apropriado. A viagem de carro para casa foi silêncio envolto em couro e tensão. Ricardo dirigia. Mandíbula cerrada, dedos apertados no volante. Graça sentou no banco do passageiro, mãos cruzadas no colo, o jeito que ela sempre se sentava. Pequena, contida, sem ocupar espaço. Ela sabia que era melhor não falar primeiro. Ainda não. Deixá-lo processar. Deixá-lo decidir o que ele precisava dela. 3 anos de casamento a tinham ensinado a dança. Dê um passo para trás. Crie espaço. Não faça perguntas. Não tenha opiniões. Seja decorativa. Esteja grávida. Fique quieta. O apartamento deles era no 402º andar. Janelas do chão ao teto com vista para a Baía de Guanabara. Móveis minimalistas em tons de cinza e branco. Tudo limpo. Tudo caro. Tudo escolhido pela designer de interiores de Ricardo. Graça costumava ter opiniões sobre design. Ela manteve a mesa de carvalho vintage da avó. O resto foi para o depósito. Ou para a caridade. Ela não conseguia se lembrar. Ricardo serviu-se de uísque assim que entraram. Macallan. Malte único de 50 anos. A garrafa que Graça comprou para o 2º aniversário de casamento. Na época em que ela ainda comprava presentes atenciosos. Na época em que ele ainda notava. 6 milhões. Sua voz estava monótona. Vazia. Simplesmente sumiu. Graça tirou os saltos. Estiletes de 3 polegadas. Prateados. Combinando com o vestido. Seus pés gritaram de alívio. Inchados. Doloridos. 7 meses grávida. E ainda usando saltos porque Ricardo havia mencionado uma vez que gostava deles. 2 anos atrás. Ela os usava desde então. Ela caminhou até a cozinha, encheu um copo com água, adicionou limão. Seu ritual noturno. Me conte sobre isso, ela disse suavemente. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez desde o gala, seus olhos estavam injetados de sangue, cansados, assustados. Então sua expressão mudou. Fechada, paternalista. O olhar que ela conhecia muito bem. É complicado. Tente me explicar. Ele tomou um gole longo de uísque. Graça,
Você não entenderia as sutilezas das estruturas de financiamento de capital de risco. O bebê chutou, forte o suficiente para fazê-la estremecer. Ricardo não notou. Ele já estava pegando o celular, mandando mensagem para Otávio, provavelmente, já a deixando para trás. Novamente, sempre novamente. Graça o observou por um momento. Este homem com quem ela se casou. Este estranho usando o rosto de seu marido. Quando ele parou de vê-la? Ou ele alguma vez a viu de verdade? Ela caminhou para o quarto deles, pelo corredor alinhado com arte abstrata que o decorador de Ricardo havia escolhido. Passando pelos quartos de hóspedes que nunca usavam. Entrando na suíte master com sua cama king size e lençóis de grife e vista para a baía que deveria parecer o paraíso. Mas na maioria das vezes parecia uma gaiola. Graça sentou-se na beira da cama. Olhou para seu reflexo na janela escura. A mulher que a olhava de volta era uma estranha. Cansada. Inchada. Usando um vestido prateado que custou 3.000 ais e a fazia se sentir uma impostora. Quando isso aconteceu? Quando ela se tornou alguém que não reconhecia? Ela abriu seu laptop. MacBook Pro. Top de linha. Ricardo o comprou para o aniversário dela no ano passado. Embalou-o ele mesmo. Orgulhoso. Como se realmente tivesse pensado no que ela precisava. Ela havia sorrido. Agradecido. Nunca mencionou que já tinha um. Seu laptop de trabalho. Escondido na gaveta de sua mesa. Protegido por senha. Criptografado. A tela iluminou seu rosto. Luz azul na escuridão. O prompt de senha apareceu. Bebê Varela Dovin. Ricardo havia definido a senha. Graça nunca a havia mudado. Mais fácil assim. Menos explicações. Mas ela tinha outras contas. Outras senhas. Outras vidas sobre as quais ele nada sabia. Graça abriu o arquivo marcado Despesas Domésticas. Não eram despesas domésticas. Carteiras de investimento preenchiam a tela. Relatórios de aquisição. Documentos de due diligence. Modelos financeiros. Análises de mercado. A linguagem do dinheiro, do poder e do controle. Seus dedos conheciam este teclado, este trabalho, estes números. Antes de Ricardo, ela era Graça Moraes. Antes de Graça Moraes, ela era apenas Graça. Diploma em Economia pela FGV-SP. MBA pela INSPER. Sócia mais jovem da Moraes Ventures aos 26 anos. A empresa de seu pai. Divisão da Costa Oeste, agora São Paulo. Ela a construiu do nada. Então ela conheceu Ricardo em uma conferência de tecnologia em Florianópolis. Ele estava apresentando sua startup. Quarta fileira. Confiante. Charmoso. Ambicioso. Ele não sabia quem ela era. Não sabia que seu sobrenome significava dinheiro, poder e conexões. Ela gostou disso. Ser anônima. Ser desejada por ela mesma e não por sua carteira de investimentos. Eles namoraram por 8 meses. Ele a pediu em casamento ao pôr do sol sobre a ponte Rio-Niterói. O anel era modesto, bonito. Ele havia economizado por 3 meses. Graça disse sim. Ricardo sugeriu que ela saísse da Moraes Ventures quando ficaram noivos. Vamos começar do zero. Construir algo juntos. Graça hesitou. Apenas por um momento. Seu pai havia construído aquela empresa do nada. Ela havia passado 5 anos expandindo-a, provando seu valor, fazendo um nome que não era apenas o nome de seu pai. Mas Ricardo segurou suas mãos, olhou em seus olhos. Eu quero que sejamos parceiros. Iguais. Eu não quero o dinheiro ou as conexões da sua família. Eu quero você. Apenas você. Então ela se demitiu. Eles nunca construíram nada juntos. Ele construiu. Ela observou. Graça rolou sua carteira atual. 63 investimentos ativos.
startups de tecnologia, dispositivos médicos, desenvolvimento imobiliário, energia verde, biotecnologia. Uma coleção diversificada no valor de aproximadamente R$ 1 milhão. Ricardo não tinha ideia. Ela fechou o laptop, deitou-se na cama, ainda com o vestido prateado, saltos jogados, mas todo o resto ainda ligado. Olhando para o teto, o bebê chutava ritmicamente. Um batimento cardíaco. Um lembrete. Eu não sou estúpida. Graça sussurrou para o quarto vazio. Eu não sou invisível. Eu escolhi isso. Mas ela havia escolhido? Ou ela apenas parou de lutar? Ela havia deixado acontecer um pequeno compromisso de cada vez até acordar um dia e não reconhecer seu próprio reflexo. A porta do quarto abriu. Graça não se moveu. Não fingiu estar dormindo. Apenas olhou para o teto. Ricardo entrou. Soltou a gravata. Desculpe, tive que fazer algumas ligações. À meia-noite para resolver um problema com todos, exceto sua esposa. Está tudo bem, Graça disse. Otávio acha que pode rastrear o investidor. Capital Blackwood, uma holding anônima, Shell Corporations. Mas sempre há um rastro. Graça não disse nada, apenas ouviu. Eles estão me visando especificamente, Ricardo continuou, desabotoando a camisa. Retiraram o financiamento de 3 dos meus projetos. Milhões. Simplesmente sumiram. 3 projetos. Desenvolvimento Porto Maravilha. Aquisição de Green Tech. Startup de dispositivos médicos. Graça havia sinalizado os 3 como problemáticos 6 meses atrás. Supervalorizados. Má gestão. Alto risco. Ela mencionou isso uma vez, durante o jantar no Terraço Itália, o lugar italiano favorito de Ricardo. Ela tentou explicar as bandeiras vermelhas, as discrepâncias nas demonstrações financeiras, os sinais de alerta. Ricardo havia rido, acariciou sua mão. Deixe os negócios comigo, querida. Ela nunca mais mencionou. O que você vai fazer? Graça perguntou. Encontrá-los, convencê-los a reconsiderar. Custe o que custar. Ricardo subiu na cama, beijou sua testa. Automático. Superficial. Então se virou. Adormeceu em minutos. Graça ficou acordada. O bebê se moveu. As luzes da cidade brilhavam pelas janelas. 42 andares acima do mundo. Presa em uma gaiola dourada. Ela se lembrou do terceiro encontro deles. Café em uma pequena loja no bairro do Bexiga. Ricardo falando sobre sua visão. Seus sonhos. Quero construir algo que importe. Mudar vidas. Fazer a diferença. Ela se apaixonou por aquela visão. Pelo homem que via além dos lucros. Além de si mesmo. Ela se lembrou da festa de noivado deles. O brinde de Ricardo. Graça é minha parceira. Minha igual. Vamos construir uma vida juntos. Não um para o outro, mas um com o outro. Todos aplaudiram. Graça acreditou nele. Ela se lembrou da primeira vez que ele a interrompeu em um jantar. Apenas falou por cima da história dela. Não notou. Não pediu desculpas. Ela se lembrou da primeira vez que ele a corrigiu em público. Sobre arte. Ela tinha uma especialização em história da arte. Ele estava errado. Ela estava certa. Mas ele a corrigiu de qualquer maneira. Confiante. Certo. Ela se lembrou da primeira vez que ele a apresentou apenas como minha esposa. Não Graça Moraes. Varela. Não Graça Moraes. Apenas a esposa dele. Posse, apêndice. Os momentos se acumularam, silenciosos, insidiosos, um desprezo de cada vez. Até que um dia ela olhou em volta e não conseguia se lembrar da última vez que ele havia perguntado a opinião dela sobre qualquer coisa. Graça virou-se de lado, com cuidado. A gravidez tornava tudo cuidadoso. Ela observou Ricardo dormir, seu rosto relaxado, pacífico. Sem problemas. Amanhã ele procuraria o investidor misterioso.
Ele ligaria para contatos, contrataria investigadores, rastrearia Shell Corporations. Ele faria tudo, exceto perguntar à sua esposa se ela sabia de alguma coisa. Porque sua esposa não entendia de negócios. Sua esposa mal sabia o que ele fazia. Sua esposa era apenas decorativa, apenas grávida, apenas ali. Graça fechou os olhos, mas o sono não veio. O bebê chutou. A cidade sussurrou. E em algum lugar na escuridão, Graça Moraes Varela decidiu que 3 anos sendo invisível eram o suficiente. A luz da manhã filtrou pelas janelas. Suave, dourada, bonita. Graça estava acordada há 1 hora. Ela sempre acordava antes de Ricardo agora. Usava o tempo quieto para ser ela mesma antes de vestir o disfarce de Graça Varela. Ela preparou o café da manhã. Ovos mexidos, torrada integral, frutas frescas, suco de laranja, o mesmo café da manhã que Ricardo comia há 3 anos. Ele não se lembrava de quando começou. Graça lembrava. Na manhã após a lua de mel em Trancoso. Ele mencionou que gostou do café da manhã do hotel. Ela o replicou no dia seguinte. E no dia seguinte. E no dia seguinte. 3 anos depois, ela ainda estava fazendo. Ele nunca disse obrigado. Nunca notou que era a mesma refeição todos os dias. Graça adicionou molho de pimenta aos seus ovos. Tabasco. Ela adora comida picante. Ricardo odiava. Ela parou de usar molho de pimenta há 3 anos. Na semana passada, ela começou novamente. Ricardo não notou. Ele entrou na cozinha às 7h30, já no celular. Andando. Intenso. Otávio rastreou o investidor. Ele disse. Não para ela. No celular. Fone de ouvido Bluetooth. Capital Blackwood. Holding anônima registrada em São Paulo. Shell Corporations em 3 camadas. Mas sempre há um rastro. Sempre. Graça serviu o café da manhã dele. Colocou-o em seu lugar habitual. Serviu o café dele. Preto. 2 açúcares. Nunca mudava. Ela serviu o próprio café da manhã. Sentou-se no balcão. Comeu devagar. O bebê aprovou o molho de pimenta, aparentemente. Menos azia hoje. Eles estão me visando especificamente. Ricardo continuou em seu fone de ouvido, circulando a ilha da cozinha. 3 projetos, todos investimentos-chave. Milhões retirados no pior momento possível. Isso é pessoal. Graça deu uma mordida na torrada. Mastigou. Engoliu. Não disse nada. Ricardo finalmente sentou. Pegou o garfo, ainda falando. Preciso encontrá-los. Frente a frente. Explicar a visão. Estes projetos são sólidos. Bons investimentos. Quem quer que seja a Capital Blackwood, eles estão perdendo a visão geral. A visão geral. O desenvolvimento Porto Maravilha com valores de propriedade inflacionados. A aquisição de Green Tech escondendo violações ambientais. O dispositivo médico que nunca obteria a aprovação da Anvisa. 3 desastres esperando para acontecer. Graça havia passado semanas analisando cada um, executando cenários, verificando fatos. Ela tentou avisá-lo. Uma vez que ele a desprezou, ela agiu em vez disso. 3 projetos? Graça manteve a voz casual, conversacional. Ricardo gesticulou com a mão. Desprezando. O desenvolvimento Porto Maravilha, a coisa da Green Tech. Startup de dispositivos médicos, todos em fases críticas, todos exigindo capital que eu não tenho mais. Ele engoliu os ovos, não os saboreou, não agradeceu, apenas combustível para a máquina. E se você não conseguir encontrá-los? Graça perguntou. A cabeça de Ricardo se ergueu. Sua expressão escureceu. Vou encontrá-los. Eu tenho que. Esta empresa é o meu legado, meu futuro. Não o futuro deles, o futuro dele. Ele olhou para a barriga dela. O futuro do bebê. O bebê.
Não nosso filho, não nossa filha. O bebê. Genérico, impessoal. Pronome sem identidade. A mão de Graça moveu-se protetoramente para o estômago. O bebê chutou como se entendesse. Ou ela. O filho deles. Ouvindo. Aprendendo. Ricardo levantou-se abruptamente. Pegou as chaves. Sua pasta. Estarei no escritório o dia todo. Provavelmente tarde. Não me espere acordada. As palavras eram automáticas. Ele as havia dito 1000 vezes. Não espere acordada. Não me espere. Não precise de mim. A porta fechou. O silêncio era ensurdecedor. Graça sentou-se sozinha na cozinha de grife. A luz da manhã jorrando pelas janelas, que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Um café da manhã que ela preparou sozinha. Novamente, pela 1000ª vez. Ela pegou o celular. Abriu o e-mail criptografado. Nova mensagem de Daniel esperando. Fase 2. Graça olhou para a mensagem. Seu polegar pairou sobre o teclado. Este era o momento. O ponto sem retorno. Ela poderia parar agora. Fingir que a retirada foi temporária. Voltar a ser invisível. Ou ela poderia queimar tudo. O bebê chutou. Insistente. Persistente. Vivo. Graça digitou. Dê a ele mais 3 dias. Ela enviou a mensagem. Colocou o celular de lado. Terminou o café da manhã. Os ovos estavam frios agora. Ela os comeu mesmo assim. Não desperdice. Não passe necessidade. A voz de sua avó. As mulheres morais não desperdiçavam nada. Especialmente oportunidades estranhas. Graça limpou a cozinha. Encheu a máquina de lavar louça. Limpou os balcões. Todas as tarefas domésticas que Ricardo assumia que aconteciam por magia. Ele nunca perguntou quem limpava, quem cozinhava, quem se certificava de que a geladeira ficasse cheia e que o papel higiênico nunca acabasse. O trabalho invisível de ser esposa. Ela caminhou até sua mesa, a mesa de carvalho vintage que ela se recusou a abrir mão. A mesa de sua avó. Sólida, pesada, real. A única peça de mobiliário naquela cobertura que era verdadeiramente dela. Graça abriu a gaveta de baixo. Puxou uma pasta de arquivos. Grossa, bem organizada. Divisórias com abas. Notas codificadas por cores. 3 anos de trabalho. Moraes Ventures, Divisão São Paulo. A divisão dela. A que ela supostamente havia deixado para trás. Exceto que ela não havia deixado. Ela havia renomeado, reestruturado, escondido. Capital Blackwood era Moraes Ventures. O mesmo portfólio. A mesma estratégia. A mesma graça. Apenas invisível. Daniel Mercer havia sido seu mentor na Moraes Ventures. 15 anos mais velho. Casado com 2 filhas. Gay. Sem complicações românticas. Apenas respeito mútuo e visão compartilhada. Quando Graça lhe disse que estava se demitindo para se casar com Ricardo, Daniel levantou uma sobrancelha. Foi tudo. Apenas uma sobrancelha. O julgamento era claro. Ou, Daniel disse cuidadosamente, você pode ir para a clandestinidade, continuar trabalhando, apenas discretamente. Por que eu faria isso? Porque você é boa nisso. Porque se afastar de 5 anos de trabalho por um homem que você conhece há 8 meses parece impulsivo. Porque talvez você deva manter suas opções em aberto. Graça riu. Você não confia no Ricardo. Eu não confio em ninguém que te peça para deixar de ser quem você é. Daniel estava certo. Ele geralmente estava. Então eles criaram a Capital Blackwood, Shell Corporations, holdings anônimas, os investimentos de Graça correndo pelo nome de Daniel. Legal. Limpo.
secreto. Por 3 anos, Graça Moraes Varela havia sido dona de casa durante o dia e capitalista de risco à noite. Ricardo nunca notou. Por que notaria? Sua esposa não entendia de negócios. O telefone de Graça tocou. O consultório da doutora Ramos. Sua consulta de obstetrícia. Ela havia esquecido. Senhora Varela, aqui é Jéssica do consultório da doutora Ramos. Você perdeu sua consulta das 10 horas. Graça olhou para o relógio da cozinha. 15. Ela estava tão focada no café da manhã, na limpeza e no pânico de Ricardo, que perdeu o próprio compromisso. Sinto muito, Graça disse. Posso reagendar? Claro. A doutora Ramos tem um horário às 14 horas hoje, se a senhora puder vir. Eu estarei lá. Graça desligou, olhou em volta para a cobertura vazia, a cozinha impecável, os móveis de grife, a vista de milhões de reais, a gaiola dourada. Ela se lembrou da primeira vez que Ricardo esqueceu seu aniversário. Segundo ano de casamento, ele se desculpou profusamente. Flores, jantar, o show completo. Ela o perdoou. Ela se lembrou da primeira vez que ele perdeu uma consulta médica. Ela estava grávida de 5 meses. Ele prometeu ir, ficou preso no trabalho, enviou uma mensagem de última hora. Desculpa, amor, não consigo ir, você entende? Ela entendeu. Ela sempre entendia. Ela se lembrou da semana passada. 7 meses grávida, pés inchados, costas doendo, parada na cozinha fazendo o jantar. Ricardo passou por ela sem falar, no celular, em seu mundo. Ela poderia ter sido um fantasma. Graça fechou a pasta de arquivos, colocou-a de volta na gaveta, trancou. A chave foi para sua caixa de joias, escondida atrás das pérolas de sua avó. Ela se vestiu para o médico, jeans de gestante, suéter macio, sapatilhas, confortável. Ela não precisava ser decorativa hoje. Ricardo não estava observando. A viagem até o consultório da doutora Ramos levou 20 minutos, por ruas que Graça costumava conhecer, antes da cobertura, antes de Ricardo, quando ela era apenas Graça Moraes. Jovem, ambiciosa, inteira. Ela se lembrava de quem era aquela mulher, mal, como uma fotografia desbotando com o tempo, mas aquela mulher ainda estava lá, enterrada sob 3 anos de sim, querido, e claro, meu bem, e o que você achar melhor. Ainda lá, ainda respirando, ainda esperando. Hoje, Graça Moraes começou a acordar. A doutora Patrícia Ramos tinha olhos gentis e mãos firmes. 52 anos, 3 filhas adultas, 20 anos de partos e segredos de mulheres. Ela tinha visto de tudo, não julgava nada. Graça sentou-se na mesa de exame, papel amassando sob ela. A sala cheirava a antisséptico e lavanda. A doutora Ramos sempre tinha um difusor de lavanda, dizia que acalmava mães ansiosas. Graça não estava calma. Pressão arterial elevada, a doutora Ramos disse, desenrolando o manguito do braço de Graça. Ainda não é perigoso, mas é preocupante. 140/90. Graça assentiu. Ela estava verificando em casa, observando os números subirem semana a semana. Estresse, ansiedade, o peso de ser invisível. Como você está se sentindo? A doutora Ramos perguntou. A pergunta deveria ter sido simples. Não foi. Bem, Graça disse automaticamente. A doutora Ramos puxou um banquinho, sentou-se, fez contato visual. Graça, eu sou sua médica há 6 meses. Sua pressão arterial estava perfeita na sua primeira consulta. 110/70. Livro didático. O que mudou? Tudo. Nada. Graça não sabia como responder. O relógio na parede fazia tic-tac, alto, insistente, medindo segundos que pareciam horas. Meu marido está com problemas de negócios, Graça finalmente disse. Como você está se sentindo? A pergunta caiu como uma pedra em água parada, ondas se espalhando.
Quando foi a última vez que alguém perguntou como ela estava? Realmente perguntou e esperou por uma resposta. Estou bem, Graça disse novamente. Seu corpo diz o contrário. Pressão arterial elevada, você perdeu peso. Não muito, mas deveria estar ganhando nesta fase. E há olheiras sob seus olhos que não estavam lá no mês passado. Graça olhou para as mãos, cruzadas perfeitamente em seu colo, o jeito que ela sempre as segurava, pequenas, contidas, o jeito que ela as segurava nos jantares de negócios de Ricardo, o jeito que ela havia aprendido a não ocupar espaço. Você pensou sobre o que acontece depois do bebê? A doutora Ramos perguntou. Licença maternidade, depois volta ao normal. O que é normal? A pergunta não deveria ter sido difícil. Normal era a cobertura, a rotina, a vida que ela construiu com Ricardo. Exceto que ela não a construiu, ele a construiu. Ela apenas morava lá, cuidar da casa, apoiar meu marido, ser mãe. E ser Graça. O nome soou estranho, como uma palavra de um idioma que ela costumava falar, mas havia esquecido. O telefone de Graça tocou. Ricardo. Ela atendeu reflexivamente, pavlovianamente. Graça, onde você está? Consulta médica, lembra? Eu te disse hoje de manhã. Silêncio. Ele não havia escutado. Ele nunca escutava. O ruído de fundo dizia que ele estava no carro, dirigindo para algum lugar urgente, algum lugar que importava mais do que a consulta de sua esposa grávida. Preciso que você faça uma coisa, Ricardo disse. Não perguntou. Precisou. Minha mãe está dando um almoço. Potenciais investidores. Pessoas que podem substituir o financiamento da Capital Blackwood. Preciso de você lá. 1 hora, parecendo apresentável, sorrindo, sem discutir negócios. Você consegue lidar com isso? Os dedos de Graça apertaram o telefone. A doutora Ramos estava observando preocupada, profissional, vendo demais. Quando? Graça perguntou, sua voz firme. 12h30. Estou te enviando o endereço por mensagem agora. Use o vestido azul, aquele que esconde melhor a barriga. Ele desligou. Graça olhou para o celular. A tela escureceu. Seu reflexo olhou de volta, distorcido, desconhecido. Uma mulher grávida sendo instruída a esconder sua gravidez. Ele acabou de me pedir para esconder minha gravidez. Graça disse em voz alta, para a doutora Ramos, para si mesma, para o universo. Na minha consulta de obstetrícia, ele me disse para esconder o fato de estar grávida. A doutora Ramos se inclinou para a frente. Sua voz era gentil, mas firme. Graça, você está segura? A pergunta foi tão inesperada que Graça quase riu. Segura? Claro que ela estava segura. Ricardo não era violento. Ele não gritava. Ele não batia. Ele apenas a apagava. Lentamente, silenciosamente, um desprezo de cada vez. Estou bem, Graça disse pela 3ª vez. A mentira tinha um gosto familiar, como algo que ela vinha engolindo há anos. Se você precisar de recursos, grupos de apoio, recomendações de terapeutas ou mesmo apenas alguém para conversar, não, sério. Obrigada. Graça levantou-se com cuidado. A gravidez tornava tudo cuidadoso. Ela pegou sua bolsa, seu celular, sua dignidade. Sua pressão arterial, a doutora Ramos disse. Precisamos monitorar. Se subir mais, estamos falando de repouso, possível parto prematuro. Eu entendo. Graça. A doutora Ramos levantou-se também. Tocou seu braço, calorosa, humana. Você importa, não apenas como mãe, não apenas como esposa. Você importa. As palavras atingiram como um golpe físico. Graça sentiu as lágrimas ameaçarem. Ela as piscou de volta. As mulheres morais não choravam em público. Obrigada, Graça sussurrou. Ela deixou o consultório, caminhou até o carro. O vestido azul estava em seu porta-malas. Ela sempre mantinha roupas de reserva agora.
Nunca se sabia quando Ricardo precisaria que ela se apresentasse, parecesse apresentável, escondesse melhor a barriga. Graça dirigiu para a casa de Vivian, a mãe de Ricardo, a matriarca, a mulher que criou um filho que não conseguia ver a própria esposa. A propriedade ficava no Jardim Europa. 8 quartos, jardins bem cuidados, funcionários uniformizados, dinheiro antigo fingindo ser dinheiro antigo. O pai de Vivian havia sido um empresário de tecnologia, dinheiro novo, mas ela se casou com uma antiga família de São Paulo, comprou uma linhagem. Graça estacionou na entrada circular, sentou-se no carro por um momento. O vestido azul estava no banco do passageiro. Seda, azul marinho, cintura império, projetado para esconder a gravidez, fazê-la parecer menos grávida, mais aceitável. Ela verificou sua aparência no espelho retrovisor, ensaiou seu sorriso, aquele que ela usava nesses eventos. Caloroso, mas não muito caloroso. Interessado, mas não muito interessado. Bonita, mas não ameaçadora. Presente, mas invisível. Ela o havia aperfeiçoado, o sorriso que a fazia desaparecer. Graça se trocou no carro, desajeitada, desconfortável, 7 meses grávida, contorcendo-se em um banco dianteiro. Mas ela conseguiu. O vestido azul serviu. Mal. Sua barriga esticava a seda, mas escondia mais do que o vestido de gestante. Missão cumprida. Ela caminhou até a porta da frente. Os funcionários da casa a abriram antes que ela pudesse bater. Eles a conheciam. A esposa grávida. A decepção. A escolha de Ricardo que ninguém entendia. O almoço era no terraço. 12 mulheres, todas acima dos 55 anos. Todas pingando diamantes em julgamento. Todas olhando para a Graça, como se ela fosse uma criança brincando de se vestir com as roupas da mamãe. Graça, a voz de Vivian, era mel derramado sobre ácido. Que bom que você pôde se juntar a nós. Juntar, não hospedar, não co-hospedar. Juntar, como uma convidada, uma estranha, em sua própria família. Graça sorriu, o sorriso ensaiado. Obrigada por me incluir, Vivian. Ricardo estava lá, conversando com Otávio e 2 homens que Graça não reconheceu. Ele olhou para ela, assentiu uma vez. Aprovação. Ela havia usado o vestido certo, escondido a barriga adequadamente. Boa menina, boa esposa, boa decoração. Algo dentro de Graça se moveu. Não quebrou. Moveu, como placas tectônicas se movendo no subsolo. Invisível, mas poderosa. O terremoto viria mais tarde, mas o movimento começou agora. Ela sentou onde Vivian indicou. Ponta da mesa, mais longe das pessoas importantes. Mais perto da porta. Fácil de ignorar. Fácil de esquecer. A conversa fluiu ao seu redor. Valores imobiliários, previsões de mercado, o estado infeliz da economia. Coisas para as quais Graça poderia ter contribuído. Ela tinha opiniões, conhecimento, uma carteira de 42 milhões de reais. Mas ninguém perguntou. Ela era mobília. Mobília grávida. Ocupando espaço, mas não contribuindo com nada. Graça colocou as mãos na barriga. O bebê chutou. 1, 2, 3 vezes. Código Morse. Uma mensagem. Espere, estamos quase lá. Ela respirou fundo, depois outro. Contou de 10 para trás. Mas desta vez algo estava diferente. Desta vez, Graça Moraes não estava tentando ficar calma. Ela estava tentando ficar quieta. E essas eram 2 coisas muito diferentes. O vulcão estava se formando, a pressão aumentando, a erupção estava chegando. E quando chegasse, nada seria o mesmo. O terraço tinha vista para a Baía de Guanabara. Veleiros pontilhavam a água como pétalas brancas. O céu estava naquele azul particular
que só o Rio de Janeiro podia produzir. Os funcionários de Vivian serviram salmão escalfado e salada de rúcula em porcelana, que provavelmente custava mais do que o carro de Graça. Graça empurrou a alface ao redor do prato. O bebê não gostava de peixe hoje. Ou talvez Graça não gostasse. Difícil dizer onde ela terminava e a gravidez começava. Margarida Costa, uma das parceiras de tênis de Vivian, virou-se para Graça. Sorriso afiado como vidro quebrado. E o que você faz, querida, além de cultivar esse bebê? A mesa riu. Educada, ensaidada. O tipo de riso que não era realmente um riso, mas um sinal social. Estamos todos na mesma piada, a piada sendo Graça. Graça abriu a boca, pronta com a resposta padrão. Eu apoio o Ricardo. Eu gerencio nossa casa. Eu me preparo para a maternidade, o roteiro que ela vinha recitando há 3 anos. Mas antes que ela pudesse falar, Vivian se intrometeu. Prestativa, maternal, condescendente. Graça se mantém ocupada com trabalho de caridade e decorando nossa linda casa. Ricardo precisa de alguém para gerenciar a esfera doméstica enquanto ele muda o mundo. A esfera doméstica, como se Graça fosse uma empregada, uma decoradora, uma incubadora com pulso. O bebê chutou, forte, bem nas costelas. Graça estremeceu. Pressionou a mão no local. Ricardo olhou de sua conversa com Otávio e os investidores. Verificou se ela estava se comportando, se ela não estava o envergonhando, se ela estava desempenhando seu papel corretamente. Graça encontrou seus olhos. Ele assentiu. Aprovação. Desviou o olhar. De volta aos negócios. De volta às pessoas que importavam. Algo no peito de Graça estalou. Não o coração. Algo mais profundo. O alicerce de quem ela estava fingindo ser. Na verdade, Graça se ouviu dizer, sua voz clara, firme, alta o suficiente para ecoar. Eu trabalho com capital de risco. O terraço ficou em silêncio. 12 mulheres congelaram. Garfos a meio caminho da boca. Taças de vinho suspensas no ar. Até os veleiros pareciam parar de se mover. Margarida piscou. Ah, você quer dizer que trabalhava antes de conhecer o Ricardo? Não. Graça colocou o garfo na mesa. Cuidadosamente. Precisamente. Tempo presente. Eu gerencio atualmente um portfólio de investimentos através da Capital Blackwood. O silêncio era absoluto. O tipo de silêncio que tem peso, que pressiona sua pele, que faz você ter consciência da sua própria respiração. Ricardo levantou-se, sua cadeira arrastando-se contra a pedra. Alto. Áspero. Graça? Uma palavra. Agora. Mas Otávio estava olhando para ela. Seu rosto ficou branco, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Capital Blackwood. A voz de Otávio falhou. Você é a Capital Blackwood? Sim. Você é a investidora? Otávio parecia não conseguir formar frases completas. A que retirou o financiamento. É você? Graça assentiu. Uma vez. Simples. Honesto. Ricardo olhou entre eles. Confuso. Então a compreensão surgiu. O horror veio logo em seguida. Isso é impossível, ele disse categoricamente. Negação. Primeiro estágio do luto. Graça levantou-se. 7 meses grávida. Vestido azul esticado contra a barriga. Cabelo começando a escapar dos grampos. A fachada desmoronando em tempo real. 6 milhões de reais. Ela disse calmamente, como se estivesse discutindo o clima, como se não estivesse detonando uma bomba no almoço de sua sogra. Retirados de 3 projetos: desenvolvimento Porto Maravilha, aquisição de Green Tech, startup de dispositivos médicos. Os investidores se inclinaram para a frente, interessados agora. Isso era melhor do que conversa de negócios.
Isso era drama. Isso era um show. Os 3 projetos eram desastres esperando para acontecer. Graça continuou. O desenvolvimento Porto Maravilha tinha valores de propriedade inflacionados. O vendedor falsificou registros. A due diligence estava incompleta. Você teria perdido 4 milhões de reais em 6 meses. Ela pegou sua bolsa, puxou uma pasta, colocou-a sobre a mesa, organizada, profissional. Aquisição de Green Tech. A empresa está atualmente sob investigação do IBAMA por relatórios de impacto ambiental falsificados. Deve se tornar público em 6 semanas. O valor das ações cairá 40%. Você teria perdido tudo. Outra pasta, mais grossa. Abas codificadas por cores. Startup de dispositivos médicos. Violou 3 protocolos da Anvisa. O dispositivo falha nos padrões de segurança. Nunca obterá aprovação. 3 anos de investimento jogados fora. Terceira pasta, mais grossa de todas. Anos de pesquisa. Análise. Trabalho. O rosto de Ricardo passou por emoções. Incredulidade. Raiva. Traição. Finalmente aterrissando na fúria. Você me sabotou? Eu te salvei. A voz de Graça não vacilou. Esses projetos teriam levado você à falência em 18 meses. Eu tentei te avisar. 6 meses atrás, no Terraço Itália. Lembra? A mandíbula de Ricardo apertou. Ele não se lembrava. Claro que ele não se lembrava. Você disse que capital de risco era muito complicado para mim. Graça disse. Você disse que eu não entenderia as sutilezas das estruturas de financiamento. Você riu, acariciou minha mão. Voltou para o seu jantar. Os convidados do almoço estavam congelados. 12 mulheres assistindo a um casamento implodir. Vivian parecia desmaiar. Uma mão pressionada no peito. O colar de pérolas subindo e descendo com respirações rápidas. Então parei de tentar te contar. Graça continuou. Retirei o financiamento. Salvei sua empresa. E você nunca sequer notou. Você não tinha o direito. Ricardo disse, sua voz baixa. Perigosa. A voz que ele usava em negociações quando estava tentando intimidar. Essas foram minhas decisões. Meu negócio. Minha empresa. Construída com o dinheiro de quem? Graça perguntou. Quieta. Mortal. Quem você acha que tem financiado seus empreendimentos por 3 anos? A empresa do meu pai? Seus investidores? Ou talvez sua esposa, que você acha que não entende de negócios? Ricardo agarrou seu braço. Não forte, mas firme. Dedos circulando seu pulso. Não faça isso. Não aqui. Não agora. Graça olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Solte. Estamos indo embora. Essa conversa acabou. Ricardo. A voz de Otávio. Aviso. Urgente. As pessoas estão assistindo. Testemunhas. Solte-a! Ricardo segurou por mais um segundo, estabelecendo dominância, provando poder. Então ele a soltou. Lentamente. Graça podia sentir a marca de seus dedos. Não dolorosa, mas presente. Uma marca. Um aviso. Ela se virou para Vivian. Obrigada pelo almoço. O salmão estava delicioso. Então ela se afastou. Pelo terraço. Pela casa. Pelos degraus da frente. Para o carro dela na entrada circular. Suas mãos tremiam enquanto ligava o motor. Seu corpo inteiro tremia. Adrenalina. Medo. Alívio. Tudo se misturando até que ela não conseguisse distinguir o que era o quê. O bebê fez ginástica, saltos mortais, celebrando ou em pânico. Graça apertou ambas as mãos na barriga. Está feito, ela sussurrou. Não há mais volta agora. Ela dirigiu. Sem destino. Apenas para longe. Descendo a colina do Jardim Europa. Por ruas que ela costumava conhecer.
em direção à Bahia, em direção ao mirante onde ela e Bia costumavam ir na faculdade, quando a vida ficava muito pesada, quando elas precisavam pensar. O mirante estava vazio, apenas Graça e a água, e o peso do que ela havia feito. Ela parou na vaga de estacionamento, desligou o motor, sentou em silêncio. Seu celular explodiu. Mensagens, chamadas, mensagens de voz. Ricardo, Vivian, Otávio, números desconhecidos. Todos que testemunharam a explosão, querendo assentos na primeira fila para o desastre. Graça desligou o celular. Silêncio completo. Apenas ela e o bebê e a Bahia se estendendo até o horizonte. Ela havia explodido sua vida. Publicamente. Espetacularmente. Irrevogavelmente. Até esta noite, todos em seu círculo social saberiam. Até amanhã, a comunidade empresarial ouviria. Até a próxima semana, não haveria mais volta. Graça deveria estar aterrorizada. Deveria ter se arrependido. Deveria estar planejando como consertar. Em vez disso, ela se sentiu leve. Sem peso. Como se estivesse carregando algo pesado por 3 anos e finalmente o tivesse colocado no chão. Uma batida em sua janela a fez pular. Bia estava do lado de fora. Preocupação, proteção, radar de melhor amiga. Graça destrancou a porta. Bia entrou no banco do passageiro. Não falou. Apenas sentou. Presença, apoio, a coisa que Graça mais precisava. Como você me achou? Graça finalmente perguntou. Você sempre vem aqui quando está processando, desde o 2º ano. Lembra? Graça lembrou. O mirante, o lugar delas, antes de Ricardo, antes do casamento, antes de tudo mudar. Eu contei a ele, Graça disse, no almoço da Vivian, na frente de todos. Eu disse a ele que eu sou a Capital Blackwood. Eu sei, está em alta nas redes sociais. As amigas da Vivian não são sutis com seus live tweets. Claro, o espetáculo, o drama, teatro da era digital. Até a noite, hashtags. Até amanhã, memes. Ele agarrou meu braço. Graça disse calmamente. Quando eu tentei sair, na frente de todos, ele me agarrou. A expressão de Bia escureceu. Perigosa. Protetora. Ele te machucou? Não, mas ele queria me controlar, me impedir de sair, de falar, de existir fora da permissão dele. Graça olhou para a água. Cinzenta hoje, combinando com o esquema. Tudo cinza, exceto os veleiros brancos, pequenos triângulos de esperança. Você sabe o que eu fiz ontem à noite? Graça continuou. Eu deitei na cama, totalmente vestida. Saltos ainda nos pés, olhando para o teto, esperando ele vir para a cama. E quando ele finalmente veio às 2 da manhã, eu fingi estar dormindo, porque eu aprendi que ocupar espaço o deixa desconfortável. Ter necessidades o deixa desconfortável. Ser uma pessoa o deixa desconfortável. Bia estendeu a mão. Pegou a mão de Graça. Apertou. Segurou. Estou grávida de 7 meses. Graça sussurrou. Devia estar montando um berçário, planejando um futuro, sentindo-me animada. Em vez disso, estou desmantelando meu casamento na frente das parceiras de tênis da minha sogra. Ou, Bia disse gentilmente, você está se salvando antes que não reste mais nada para salvar. Graça olhou para sua melhor amiga. Realmente olhou. Bia esteve lá em tudo. Faculdade, pós-graduação. Os primeiros dias com Ricardo, quando tudo era novo e brilhante. A lenta erosão. O desaparecimento gradual. Bia viu Graça encolher. Nunca disse nada, esperando que Graça visse por si mesma.
A pior parte, Graça disse. Eu sabia, eu sei há muito tempo. Mas saber e admitir são coisas diferentes. Saber e agir são coisas diferentes. Eu podia saber e ainda fingir, ainda ter esperança, ainda acreditar que ele mudaria, que eu poderia fazê-lo me ver. E agora? Agora todos sabem. Agora não há fingimento. Agora tenho que descobrir quem eu sou quando não estou interpretando Graça Varela. Quando sou apenas Graça. O bebê se acalmou, tranquilo, confiante, ouvindo tudo. Graça colocou as 2 mãos na barriga. O futuro, a razão, o porquê. O que acontece agora? Bia perguntou. Graça pensou no rosto de Vivian. O choque, o horror, o escândalo de agarrar as pérolas. Ela pensou na raiva de Ricardo, seu controle, sua necessidade de dominar. Ela pensou nas 12 mulheres que a viram se afastar. Agora, Graça disse lentamente, todos sabem que eu não sou apenas a esposa grávida do Ricardo. Agora todos sabem o que eu sou. O que você é? Graça encontrou os olhos de Bia. Firmes, certos, certos pela primeira vez em 3 anos. Perigosa, continuação da narração e desfecho. Graça voltou para a cobertura às 8 da noite. O sol se pôs sobre a baía. As luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas na terra. 42 andares acima. Ainda parecia uma gaiola. A cobertura estava escura, exceto por uma luz. A sala de estar. Ricardo esperava lá. Ela podia sentir a presença dele antes de vê-lo. Pesada, opressiva, irritada. Graça colocou a bolsa no chão. Tirou o casaco. Movimentos lentos, deliberados. Ela não estava com medo. Ela estava exausta. 3 anos de medo se queimaram em uma única tarde. Ricardo estava sentado na poltrona. Não no sofá. A poltrona posicionada para encarar a porta. Posição de poder. Posição de interrogatório. Ele provavelmente planejou isso. Precisamos conversar. A voz dele era controlada, cuidadosa. O tipo de calma que vinha da raiva mal contida. Graça sentou no sofá, não ao lado dele, do lado oposto. Distância. Limites. Certo. Por quê? Uma palavra. Simples. Carregada de tudo. Por que o quê? Graça perguntou. Por que eu investi? Por que eu retirei o financiamento? Por que eu te contei? Qual porquê você quer que eu responda? Não brinque comigo. Não estou brincando com nada. Você nunca perguntou. Você presumiu. Há uma diferença. Ricardo se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Você me deixou acreditar que era alguém que você não é. Por 3 anos. Você mentiu. Eu nunca menti. Graça disse calmamente. Você decidiu quem eu era. Decorativa, doméstica, burra. Eu deixei você acreditar, mas eu nunca menti de verdade. Isso é semântica. Isso é manipulação. É? Ou é sobrevivência? Você deixou muito claro o que queria em uma esposa. Eu me tornei isso, para manter a paz, para te fazer feliz, para salvar nosso casamento. Sabotando minha empresa? Graça riu. Sem humor. Apenas exaustão. Eu não sabotei nada. Eu evitei um desastre. Aqueles 3 projetos eram suicídio financeiro. Eu tentei te dizer. Você me desprezou. Então eu agi. Sem me dizer. Sem discutir. Você simplesmente decidiu. E a maneira como você decidiu que nos mudaríamos para esta cobertura sem perguntar minha opinião? A maneira como você decidiu que eu largaria meu emprego sem considerar alternativas. A maneira como você decide tudo sobre nossas vidas sem me consultar. Ricardo sentou-se. Defensivo. Isso não é justo. Nós discutimos essas coisas.
Não. Você me disse. Eu concordei. Há uma diferença. O silêncio se esticou entre eles. 3 anos de ressentimentos não ditos. 3 anos de palavras engolidas. 3 anos de Graça se tornando menor enquanto Ricardo crescia. O bebê chutou. Graça estremeceu. Ricardo notou. Finalmente. Você está bem? A preocupação era automática, superficial. Ele estava perguntando sobre o bebê, não sobre ela. Nunca sobre ela. Não. Graça disse honestamente. Eu não estou bem. Não estou bem há muito tempo. Ricardo se levantou. Andou de um lado para o outro. Energia cinética, violência controlada. Não física, emocional. Eu nunca te tratei mal. Você me tornou invisível. Isso é dramático. Você me apresentou como apenas sua esposa, várias vezes. Você esqueceu meu aniversário 2 anos seguidos. Você perdeu 3 consultas médicas. Você me disse para esconder minha gravidez no almoço da sua mãe. Eu disse para usar o vestido azul. Você disse para usar o vestido que esconde melhor a barriga enquanto eu estava na minha consulta de obstetrícia. Você disse à sua esposa grávida para esconder a gravidez. Ricardo parou de andar. Você está distorcendo minhas palavras. Estou repetindo-as exatamente. Graça também se levantou. 7 meses grávida. Vestido azul amassado por um dia de drama. Cabelo totalmente solto agora, caindo sobre os ombros. Uau! Não controlado. Real. Você quer saber por quê? Graça perguntou, sua voz subindo. Pela primeira vez em 3 anos. Porque eu estava morrendo. Lentamente. Silenciosamente. Um desprezo de cada vez. Cada vez que você falava por cima de mim. Cada vez que você me corrigia em público. Cada vez que você esquecia que eu existia. Eu morria um pouco. Até que olhei no espelho e não reconheci a mulher olhando de volta. Isso não é minha culpa, Ricardo disse. Eu não fiz você se sentir assim. Você escolheu se sentir assim. As palavras ficaram suspensas no ar. Culpa. Desvio. Movimento clássico. Tornar a vítima responsável pela própria dor. Você está certo, Graça disse calmamente. Eu escolhi. Eu escolhi ficar quieta. Eu escolhi me fazer pequena. Eu escolhi ter esperança de que você mudaria. Eu escolhi acreditar em suas promessas. Eu escolhi errado. O celular de Ricardo vibrou. Ele olhou. Então, para a Graça, é Otávio. O conselho quer se reunir. Sobre tudo. Sobre a capital Blackwood. Sobre o financiamento. Sobre você. Claro que querem. Graça riu novamente. Amarga. Áspera. Agora eles me querem lá. Quando meu dinheiro está em jogo. Quando minha análise importa. Agora eu ganho um lugar à mesa. Você vem? Graça olhou para o marido. Realmente olhou. Tentou ver o homem por quem ela se apaixonou. O homem da cafeteria no Bexiga. O homem que a pediu em casamento ao pôr do sol. O homem que prometeu parceria e igualdade. Aquele homem se foi. Ou talvez ele nunca tenha existido. Talvez Graça o tenha construído a partir de esperança e potencial. Talvez ela tenha amado uma ficção. Vou pensar sobre isso, Graça disse. Ela caminhou para o quarto deles. Embora nunca tenha sido realmente deles. Ricardo escolheu os móveis, a cor da tinta, os lençóis. Graça simplesmente concordou. Sempre concordou. Ela fechou a porta. Sentou-se na beira da cama. A mulher no reflexo da janela parecia diferente de ontem. Maior. Não fisicamente. Energeticamente. Ocupando espaço. Reivindicando território. Graça abriu o laptop. Abriu seus arquivos criptografados. O portfólio. Os investimentos. O negócio que ela construiu em segredo. 42 milhões anuais. Poder. Independência. Liberdade.
Ela abriu um novo arquivo. Digitou um nome no topo: Moraes Varela Empreendimentos. Não Moraes, não Varela. Ambos, juntos, iguais. A empresa que ela deveria ter construído há 3 anos. A empresa que ela estava construindo agora. Graça digitou rapidamente: plano de negócios, estrutura organizacional, estratégia de investimento. O trabalho fluiu como água, natural. Certo. Era isso que ela era. Não a mulher fazendo café da manhã e escondendo molho de pimenta. Não a mulher ensaiando sorrisos em espelhos retrovisores. Esta mulher que entendia de números, risco e visão. 1 hora se passou. Depois 2. Graça trabalhou. O bebê se aninhou. Contente. Talvez ele pudesse sentir. Ou ela. O filho deles. Crescendo dentro de uma mãe que finalmente estava crescendo também. Uma batida na porta. A voz de Ricardo. Graça? Ela não respondeu. Apenas continuou digitando. Me desculpe, Ricardo disse através da porta. Eu não percebi como você se sentia. Eu não vi isso. Graça parou de digitar. Esperou. Podemos conversar? Por favor? Ela salvou o trabalho. Fechou o laptop. Abriu a porta. Ricardo estava no corredor. Vulnerável. Incerto. Uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele antes. Eu não sei como consertar isso, ele admitiu. Eu sei. Diga-me. Diga-me como consertar. Graça se encostou no batente da porta. Exausta. Triste. Certa. Comece me vendo. Não como sua esposa. Não como a mãe do seu filho. Não como um problema para resolver ou um ativo para gerenciar. Como uma pessoa. Como Graça. Eu te vejo. Você vê o que você quer ver. O que é conveniente ver. Uma mulher que precisa de você. Que espera por você. Que existe para apoiar sua vida. Seus sonhos. Seu futuro. Isso não é justo. Nem são 3 anos sendo apagada. A voz de Graça falhou. Nem a esquecer meu aniversário. Nem são 3 consultas médicas perdidas. Nem é me pedir para esconder minha gravidez. Eu disse para usar o vestido azul. Você disse para usar o vestido que esconde melhor a barriga enquanto eu estava na minha consulta de obstetrícia. Você disse à sua esposa grávida para esconder a gravidez. Ricardo parou de andar. Você está distorcendo minhas palavras. Estou repetindo-as exatamente. Graça também se levantou. 7 meses grávida. Vestido azul amassado por um dia de drama. Cabelo totalmente solto agora, caindo sobre os ombros. Uau! Não controlado. Real. Você quer saber por quê? Graça perguntou. Sua voz subindo. Pela primeira vez em 3 anos. Porque eu estava morrendo. Lentamente. Silenciosamente. Um desprezo de cada vez. Cada vez que você falava por cima de mim. Cada vez que você me corrigia em público. Cada vez que você esquecia que eu existia. Eu morria um pouco. Até que olhei no espelho e não reconheci a mulher olhando de volta. Isso não é minha culpa, Ricardo disse. Eu não fiz você se sentir assim. Você escolheu se sentir assim. As palavras ficaram suspensas no ar. Culpa. Desvio. Movimento clássico. Tornar a vítima responsável pela própria dor. Você está certo, Graça disse calmamente. Eu escolhi ficar quieta. Eu escolhi me fazer pequena. Eu escolhi ter esperança de que você mudaria. Eu escolhi acreditar em suas promessas. Eu escolhi. Errado. O celular de Ricardo vibrou. Ele olhou. Então para Graça. É Otávio. O conselho quer se reunir. Sobre tudo. Sobre a capital Blackwood. Sobre o financiamento. Sobre você. Claro que querem. Graça riu novamente. Amarga. Áspera.
Agora eles me querem lá. Quando meu dinheiro está em jogo, quando minha análise importa, agora eu ganho um lugar à mesa. Você vem? Graça olhou para o marido. Realmente olhou. Tentou ver o homem por quem ela se apaixonou. O homem da cafeteria no Bexiga. O homem que a pediu em casamento ao pôr do sol. O homem que prometeu parceria e igualdade. Aquele homem se foi. Ou talvez ele nunca tenha existido. Talvez Graça o tenha construído a partir de esperança e potencial. Talvez ela tenha amado uma ficção. Vou pensar sobre isso, Graça disse. Ela caminhou para o quarto deles. Embora nunca tenha sido realmente deles. Ricardo escolheu os móveis, a cor da tinta, os lençóis. Graça simplesmente concordou. Sempre concordou. Ela fechou a porta. Sentou-se na beira da cama. A mulher no reflexo da janela parecia diferente de ontem. Maior. Não fisicamente. Energeticamente. Ocupando espaço. Reivindicando território. Graça abriu o laptop. Abriu seus arquivos criptografados. O portfólio. Os investimentos. O negócio que ela construiu em segredo. 42 milhões de alas. Poder. Independência. Liberdade. Ela abriu um novo arquivo. Digitou um nome no topo. Moraes Varela. Empreendimentos. Não Moraes. Não Varela. Ambos. Juntos. Iguais. A empresa que ela deveria ter construído há 3 anos. A empresa que ela estava construindo agora. Graça digitou rapidamente. Plano de negócios. Estrutura organizacional. Estratégia de investimento. O trabalho fluiu como água. Natural. Certo. Era isso que ela era. Não a mulher fazendo café da manhã e escondendo molho de pimenta. Não a mulher ensaiando sorrisos em espelhos retrovisores. Esta mulher que entendia de números, risco e visão. 1 hora se passou. Depois 2. Graça trabalhou. O bebê se aninhou. Contente. Talvez ele pudesse sentir. Ou ela. O filho deles. Crescendo dentro de uma mãe que finalmente estava crescendo também. Uma batida na porta. A voz de Ricardo. Graça? Ela não respondeu. Apenas continuou digitando. Me desculpe, Ricardo disse através da porta. Eu não percebi como você se sentia. Eu não vi isso. Graça parou de digitar. Esperou. Podemos conversar? Por favor? Ela salvou o trabalho, fechou o laptop, abriu a porta. Ricardo estava no corredor. Vulnerável. Incerto. Uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele antes. Eu não sei como consertar isso, ele admitiu. Eu sei. Diga-me como consertar. Graça se encostou no batente da porta, exausta, triste, certa. Comece me vendo, não como sua esposa, não como a mãe do seu filho, não como um problema para resolver ou um ativo para gerenciar, como uma pessoa, como Graça. Eu te vejo. Você vê o que você quer ver, o que é conveniente ver. Uma mulher que precisa de você, que espera por você, que existe para apoiar sua vida, seus sonhos, seu futuro. Isso não é justo. Nem são 3 anos sendo apagada. A voz de Graça falhou. Nem é esquecer meu aniversário. Nem são 3 consultas médicas perdidas. Nem é me pedir para esconder minha gravidez. Nem é agarrar meu braço em público. Ricardo estremeceu. Eu não te machuquei. Você machucou. Apenas não fisicamente. Mas machucou. Eles ficaram na porta. 3 anos de casamento entre eles. 3 anos de mal-entendidos e dor não dita e lenta erosão. Eu preciso de espaço.
Graça disse finalmente. Para descobrir o que eu quero. O que é melhor para mim e para o bebê. Nosso bebê, Ricardo disse. Possessivo, reivindicando. O sorriso de Graça era triste, cansado. Sim, nosso bebê. O bebê que você chamou de o bebê por 7 meses em vez de nosso filho. O rosto de Ricardo empalideceu. Sem sangue. Nós vamos ter um menino. Eu descobri há 3 semanas. Eu estava esperando o momento certo para te contar, mas você estava sempre ocupada, sempre trabalhando, sempre em outro lugar. Então eu parei de esperar. O peso de tudo o que não foi dito desabou. 3 anos de quase, de poderia ter sido. Disse ao menos. Graça. O telefone dela tocou. Daniel, timing perfeito. Preciso atender. Graça disse, não pedindo permissão. Não se desculpando. Apenas declarando um fato. Ela atendeu. Daniel? Sim, terminei aqui. Ela desligou. Olhou para Ricardo. Viu o ciúme brilhar em seu rosto. A suspeita. O medo. Quem é Daniel? Ricardo perguntou. Meu sócio. Meu amigo. Alguém que escuta quando eu falo. Alguém que me trata como igual. Você está... Ricardo não conseguiu terminar a frase. A acusação muito feia para ser dita. Tendo um caso. Não, essa é a teoria da sua mãe. Não a realidade. Daniel é casado e feliz com 2 filhas. Ele é gay. Ele é meu mentor. E ele me vê. Ele realmente me vê.